mais uma vez ao vivo para a nossa live Profissões. Mandar os aviãozinhos aqui, as pessoas nos assistirem. Só um minutinho. Já vou. Olá, oi Adri. Você consegue pedir para entrar? Quer que eu te convide? Tava aqui mandando aviãozinho. Aí, chegou aqui. Oi, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem, Jussi? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que ótimo. Então vamos mandar os aviãozinhos aí para ver se o povo entra para. Vamos. Então tá bom. Vamos ver, vamos convidar o povo aqui. Aham. Deixa eu ver como aqui. Menina do céu, mas é gente pra gente convidar, né? Graças a É. Deus. Graças a Deus que a gente tem um bocado de amigo, né? Ó, Vamos a lá. Carlinha já entrou. Oi, Carla, tudo bom? Eu já mandei aqui não sei quantos mil aviãozinhos, porque. Olá, Mari. Olá a todos que estão Olha, tem entrando. vários amigos entrando. Que Que legal. legal! Parabéns! Ó, temos aqui mais uma biomédica aqui. Oi, Gé, Tem a Andrea, colega de trabalho. que legal! Que joia! Sejam todos bem-vindos. Silvia, Tati. Oi, Tati, tudo bom? Vamos chegando, pessoal, para essa conversa deliciosa com essa moça bonita. Olha que linda que ela é, gente. Eu só Ai, capaz. convidei gente linda e apaixonada pelo que faz. Olha, Apaixonada pelo que faz, é verdade. esse cuidado eu tive, entendeu? Só chamei gente linda e apaixonada pelo que faz. As minhas lives estão ficando um show de bola com esse povo. Coisa boa. Ai, ai. Então, vamos começar, né? Dando boa noite para você, minha querida, que aceitou esse convite. Muita gratidão. Bom dia, Dinda Paula. Bom dia, boa noite. Boa Oi, noite. Duda. Dando boa noite e agradecendo a todos que estão entrando aqui com a gente. Dizendo que para mim é assim, é uma alegria muito grande estar com essa profissional lindeza. Não quero dar nem spoiler no nome dela, nem da profissão, porque eu vou pedir para ela se apresentar. Sim. Quero deixar aqui informado que a nossa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, né? No meu perfil Jucimari.psicanalista aqui no Instagram e no Jucimari Silveira lá no YouTube. Então, se vocês puderem depois, né, divulgar, mandar para alguém que queira ser biomédico. Ai, deu spoiler. Tô brincando, né? Então, minha amiga, por favor, se apresente, fale para nós qual é a sua profissão. Então, boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, Jussi. Estou bem feliz, é a primeira vez que eu participo de uma live.
E para falar sobre a minha profissão, então, não podia ser melhor, né? Então, eu me Aham. chamo Adriane, mais conhecida por Adri, né? É difícil alguém que me chame de Adriane, todo mundo me chama de Adri. Então, eu sou biomédica. Eu me formei em biomedicina em fevereiro de 2015. Desde 2016 eu atuo na área, graças a Deus. Que legal. Tenho habilitação para trabalhar em análises clínicas e também em análises bromatológicas, que é análise de alimentos e utensílios utilizados para a preparação de alimentos. E Uhum. tenho especialização também na área de hematologia e hemoterapia, que é para trabalhar, então, em banco de sangue, hemocentro, fazendo avaliação das bolsas antes, né, delas irem para um receptor. Então, para fazer aqueles testes, né, necessários nas bolsas sanguíneas. Então, Entendi. essas são as minhas habilitações na área da biomedicina. Uhum. Eu posso fazer uma pergunta que não está no script, mas eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Uhum, pode. E eu acho que você vai saber responder, óbvio, né? Porque você é uma excelente profissional. Qual é a diferença entre medicina e biomedicina? Então, Hoje. na biomedicina, Uhum. tem bastante diferença. Na Uhum. biomedicina, digamos que a gente está por trás dos panos. Normalmente o pessoal nem sabe quem é o biomédico, o que, que o biomédico faz. Foi Uhum. algo que, quando eu entrei na faculdade, falei para os meus amigos e familiares, estou fazendo biomedicina, todo mundo me olhava e o que, que é isso? O que, que faz, né? Uhum. Então, o biomédico, ele está mais relacionado aos exames. Ele que vai laudar o exame. O exame de sangue, exame de urina, né? Os exames em gerais que a gente faz, de análises clínicas, principalmente, é um biomédico que vai laudar. A gente está dentro do laboratório, por maioria das vezes, processando essas análises e avaliando os resultados que os equipamentos vão nos obter para liberar o resultado para o paciente. Então, digamos que o diagnóstico em si, praticamente o biomédico que dá, só que a gente dá ele em formato de laudo. Aí o médico tem que interpretar o resultado dos exames do laudo e condizer, né, com a clínica do paciente e daí encaminhar para tratamento, né, para o que for necessário. Então, o médico ele vai ler o nosso laudo para encaminhar o paciente para o tratamento necessário. Entendi. Ah, então é um médico também, só que é um médico que fica dando, vamos dizer assim, respaldo, subsídio para a decisão do médico clínico que atende o paciente diretamente. Isso, isso, Uhum. a gente dá um suporte para o médico, mas a gente não tem o contato com o paciente, né? A Entendi. gente tem o contato com a amostra do paciente, com o sangue dele, né? Com o Uhum. paciente em si, a gente não tem. Só se trabalhar fazendo coleta, por exemplo, dentro do laboratório. Aí tu acaba tendo um pouco de contato. Mas se não, a gente fica escondidinho dentro do laboratório. Que legal. Adri, me conta. Se era uma faculdade que poucas pessoas sabiam que era, você mencionou, né? Família, amigos, mas o que você faz? Como é que você descobriu que você queria ser biomédica? Então, foi assim. Quando eu estava ali no início do terceiro ano, começou então aquela questão, né? Que profissão vai seguir? Começa aquela cobrança tanto no próprio colégio como da família, né? Porque eu sou Uhum. filha única, então não é só ser mimada, é ser cobrada também, né? A atenção é toda pra gente. Então tinha aquela cobrança, né? O que que vai fazer? O que que pretende? E eu sempre gostei muito de biologia. Era, assim, ciências e biologia era a matéria que eu mais gostava no colégio. Química eu sempre me saía muito bem, física nem tanto, mas eu gostava dessa área. E eu sempre fui muito bicheira, né? Adoro bicho. Então eu pensava em fazer veterinário. Então, desde Ah, pequena, era para ser veterinária. Só que ao mesmo tempo, eu tenho dó dos bichos. Então eu não conseguia me imaginar dando uma vacina, né? Qualquer coisa do gênero, ver o bichinho sofrendo. aham. Aí eu sempre me dei muito bem com meus professores de ciências, de biologia, então eu conversei com o meu professor no terceiro ano. E daí eu pedi para ele uma ajuda. Eu disse, eu não sei, biologia eu gosto, mas tem umas áreas da biologia que também eu não quero. Mas eu queria muito a área da saúde, eu gosto muito da área da saúde, porém eu não queria ter o contato direto com o paciente. Porque eu não me sinto forte o suficiente para esse tipo de atitude, assim, né? De ver a pessoa, enfim, com dor, com algum sofrimento, né? Então, isso para mim era demais. Aí ele pegou e falou: tu já viu a biomedicina?
Eu nem sabia o que que era. Deu não, o que que é a biomedicina? Aí ele, dá uma pesquisada, me explicou um pouco, né, de se pesquisa. Aí foi eu começar a fazer as minhas pesquisas sobre o que que era biomedicina e me encantou. Aí cheguei para minha família, né, para os meus pais, e disse, eu escolhi o curso que eu quero, é biomedicina. Aí eles também, o que que é isso, né? O que que um biomédico faz? Aí Sim. expliquei e eles super me apoiaram. Deles, se é isso, então vamos procurar onde que tem essa graduação e vamos fazer. Uhum. Ele é uma graduação incomum, assim? Não tem em todos os lugares? Como é que é? Tu Não sabe? agora ela, assim, agora quase todas as universidades têm o curso de biomedicina. Mas na época que eu iniciei, em 2010, não eram todas as faculdades que tinham. Ainda Uhum. digamos que era um curso novo. Ele não é novo, é um curso antigo, mas ele era pouco divulgado, o pessoal não conhecia, então não tinha tanta gente ainda formada, né, na área. Mas aqui em Porto Alegre, né, que eu sou de Porto Alegre, na verdade moro em Viamão, no Rio Grande do Sul, aqui tinha algumas universidades, inclusive tinha na Federal também, na URGS, mas eu fiz numa faculdade particular, eu fiz no IPA, que é a rede metodista que fica em Porto Alegre. Aham. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Muito obrigada pelo carinho. Adri, conta para nós um pouquinho, então, como que é o dia a dia dessa profissão assim, que para mim, vou ser bem sincera, para mim ela é bem nova, tá? Porque eu não conhecia muito, não. Fui conhecer com você e com o filho de uma amiga que entrou na faculdade para fazer biomedicina. Eu fiquei, gente, o que que é isso, né? A gente realmente. Então, assim, Sim. como é o dia a dia dessa profissão diferente? Então, na verdade, assim, a biomedicina ela é muito ampla. Nós Uhum, temos 32 áreas de atuação. É muita coisa. uhum, Claro, precisa fazer especialização para atuar nessas áreas, mas ela é muito ampla. A rotina, digamos, normal, não normal, mas o básico de uma rotina de um biomédico seria mais as análises clínicas mesmo, trabalhar dentro do laboratório. certo. Então, né, quando você vai no laboratório, tem uma pessoa que vai fazer a coleta dos seus exames. Vai coletar os Uhum, seus tubinhos ali que a gente fala, né? Esses isso. tubinhos, eles passam lá para trás. Aí lá para trás tem que passar por um processo de triagem, processos internos de centrifugação, separação de material, para depois ir para um equipamento ou para alguma técnica manual. Mas atualmente, basicamente, são tudo equipamentos processando os exames. São poucas técnicas manuais que a gente tem dentro do laboratório. Está tudo muito Uhum, automatizado para agilizar os processos também. uhum. Então, lá dentro do laboratório, tem os técnicos de análises clínicas e tem os biomédicos, para fazer essa preparação do material e ficar acompanhando os equipamentos. Então, né, tem que manter os equipamentos funcionando com seus controles, né? A gente tem que passar controle no equipamento, ver se ele não está tendo nenhum problema, fazer calibrações, que a gente fala, manutenções nele. E daí esse equipamento vai gerar os resultados e a gente na tela do computador vai acompanhando, ver se tem alguma alteração, dependendo, né, repete o exame para confirmar o resultado, para poder liberar depois o laudo para o paciente. Certo. Adri, voltando um pouquinho para a parte da universidade em si, né? A biomedicina ela é uma faculdade, então a pessoa tem que fazer uma faculdade. E ela é uma faculdade de quanto tempo? É 4 anos. Ah, Tem o bacharel e tem a licenciatura. Na certo. época eu fiz bacharel, é 4 anos, mas eu, Adri, levei 5 anos para me formar, porque eu reduzi as cadeiras. Na época eu achei muito pesado, porque eu entrei muito crua. Eu entrei muito novinha, né? Eu terminei o terceiro ano com 16 anos e entrei na faculdade, que eu faço aniversário em janeiro. Entrei com 17 anos na faculdade, muito nova, com a cabeça ainda muito no colégio. Então, Uhum. eu entrei e já me assustei, porque tu entra na biomedicina, tu já começa o semestre com 6, 7 cadeiras diferentes, e daí tem cadeira de anatomia, que é bem difícil, que a gente tem que estudar o cadáver, né? Daí tu vai dentro de um laboratório para estudar os cadáveres, e não pensa que é fácil, porque a gente tem que saber o nome do buraquinho que tem no osso do cadáver, então, né, no osso da perna, do braço, então é bem difícil. Aí começa também algumas cadeiras de fisiologia, de genética, coisas bem difíceis. Então eu fui reduzindo. Eu vi que era muito complicado, que não ia ser tão fácil assim.
Então, aqueles semestres que eram 7, 6 cadeiras, eu fui sempre reduzindo para 5. Aí, por isso, eu Uhum. levei 5 anos para me formar. Uhum. Mas é Então, uma graduação extensa. Ela é bem. Agora, eu confesso que a grade curricular mudou bastante. Eu sei que está bem diferente. Mas na uhum. época que eu fiz era bem puxado. Tinha muita aula prática. Então, assim, eu tinha aula de segunda a sexta. Eu optei por fazer a graduação de manhã. Algumas cadeiras só abriam turmas à noite, então alguns dias da semana eu tinha que ir à noite para a faculdade, mas eu Uhum. optei fazer por de manhã, fazer no período da manhã. E a gente tinha muita aula teórica e muita aula prática. Uhum. Então, muita prática de laboratório, que daí era manual. A gente tem que aprender a técnica, fazer ela de forma manual. Depois tu vai trabalhar no laboratório é completamente diferente, é o equipamento, né? Mas a gente tem que entender a técnica. Então, tinha bastante aula prática. Aham. Agora, tem muito curso agora que está misto, né? Então, na minha época ele era 100% presencial. Agora tem misto, que daí tem aula presencial, tem aula, agora tem aula até de laboratório por remoto, né? Então, eu não sei muito bem como que está o currículo agora. Uhum. No final do curso, o trabalho de conclusão de curso é um estágio em laboratório, em clínica, é um trabalho escrito? Como que é essa conclusão do curso? Então, tem o TCC. Na verdade, a gente tinha 3 cadeiras de TCC na época. O projeto de pesquisa, depois o TCC 1 e o TCC 2, que tu tinha que apresentar para a banca, né? Tudo normal. E o estágio, a gente tinha 2 estágios obrigatórios. O de análises clínicas, que é a habilitação que você sempre vai sair, que na minha época era 504 horas de estágio. E depois, na minha graduação, tinha um segundo estágio obrigatório, que ele era 380 horas, algo assim. Só que, se você fizesse também 504 horas desse segundo estágio, você saía com 2 habilitações, que foi o que eu fiz. Porque durante a graduação inteira, meu pai me deu a oportunidade de eu não precisar trabalhar. Então, eu me dediquei somente à graduação. Eu não precisei Uhum. trabalhar em nenhum momento. Então, eu fiz os 2 estágios de 504 horas para sair com as 2 habilitações. Daí, eu fiz um estágio dentro de um laboratório, mesmo no centro de Porto Alegre, que daí eu ficava nos setores. E depois, eu fiz um estágio na Santa Casa de Porto Alegre, daí no setor de microbiologia, que é dentro do Dom Vicente Scheller. E daí lá foi aonde eu tive o contato com as análises de alimentos e utensílios. A gente tinha que fazer análise, então, do leite materno, né, dos alimentos que iam para as crianças no Santo Antônio, dos utensílios que eles utilizavam na cozinha para preparar os alimentos. Aí eu saí com essa segunda habilitação, fazia análise de águas também. Então eu acabei aproveitando e já saindo com 2. Uhum. E hoje você trabalha com qual das duas? Ou com nenhuma das duas? Nenhuma das 2. Então, hoje eu trabalho numa área que eu nunca imaginei trabalhar, mas que eu sou muito feliz onde eu tô. Então, eu comecei na empresa que eu tô já há 6 anos e meio. Eu comecei fazendo um serviço temporário, que eu ainda estava fazendo a faculdade, então eu fui como se fosse uma estagiária lá, só fiz umas férias. Já peguei daí um pouco de prática. Depois eu retornei nessa empresa para fazer outras férias, e só em 2016, né? Depois que eu me formei em 2015, foi bem difícil de entrar no mercado de trabalho. Eu não estava conseguindo vaga. Pelo lado, acho que é porque eu não tinha experiência. Então, assim, o eu não ter feito estágios extracurriculares foi bom por um lado, mas também foi ruim por outro, né? Sempre tem o prós e o contra, né? Então, eu não tinha experiência, eu tinha experiência só do estágio obrigatório. E eu vi que os meus colegas que fizeram estágios extracurriculares durante a graduação conseguiram se encaixar mais rápido no mercado. Então, eu demorei 1 ano e um pouquinho para conseguir um emprego efetivo. E entrei como técnica de laboratório, mesmo já formada como biomédica, se eu quero trabalhar na área, não importa. Então, eu entrei como técnica, mas em pouco tempo eu já consegui subir de cargo e ser, né, biomédica. Daí eu era responsável técnica de uma unidade. Então, eu lidava muito com documentação. Então, eu aprendi muito também questão de qualidade, documentação com vigilância sanitária.
gestão de pessoas, né, treinamentos de equipe. E atualmente eu ainda estou na mesma empresa, mas eu mudei de cargo ano passado. Agora eu sou assessora de relacionamento, que a gente chama. Então, eu sou uma assessora de treinamento. Quem me conhece aí sabe que eu vivo viajando, né? O que essa doida faz que nunca tá em casa? Então, eu sempre saio na segunda-feira de casa, para um determinado lugar, e volto na sexta. Raras as semanas que eu fico em casa. Por exemplo, essa semana eu tô em casa porque a gente teve feriado, né? Mas o que eu faço? Eu vou nos laboratórios, nos hospitais, que são nossos clientes, e vou lá acompanhar a rotina deles, entender como é que é a dinâmica de trabalho deles, né, de coleta, de recepção, da parte de triagem do material, para ver se eu encontro alguma oportunidade de melhoria, se eu consigo auxiliar eles de alguma forma, minimizar o serviço deles em alguma maneira e aplicar treinamento. Então, dou treinamento para o pessoal da coleta, dou treinamento para o pessoal da área técnica, para quem está na recepção. É isso que eu faço atualmente. Nunca me imaginei nessa área, porque eu sempre fui, na verdade, tímida. Não era de muito de conversar e tinha vergonha de ter que apresentar trabalho e tudo. E agora o que eu faço é falar o dia inteiro, conversar com muita gente. E esses treinamentos, às vezes, eu tenho um público pequeno de pessoas, mas às vezes é um auditório com bastante gente. Então, acabei me desenvolvendo um pouco nessa parte da fala, de conseguir falar melhor em público. Aham. É uma superação, né? De um É, ponto que precisava ser desenvolvido, na verdade, né? E você fala exato. muito bem. E a gente conversa uma Obrigada. conversa muito boa, porque das vezes que eu te encontrei pessoalmente, foi um tralalá, 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 nós ali, né, batendo papo, que foi muito gostoso. A gente nem gosta de conversar, né? Não, a gente não gosta muito, não. Louca que a Carla faça outra festa para ver se a gente se junta, né? Ouvindo aí, É mais Carla? uma inauguração. Tá aí, Carla? Tá escutando? Ai, ai. Então, Adri, o que que tu poderia assim falar, né, para esses adolescentes que tanto que não conhecem ainda o curso, que estão aí em busca de como você, né, saber o que fazer, qual profissão encarar? O que que você falaria para eles sobre a biomedicina, as dicas que você já deu uma dica aqui bem boa, né, de não deixar de fazer estágio extracurricular, que ajuda bastante. Já foi uma dica que você deixou aí durante a conversa. Mas o que que você falaria para essas pessoas, né? Porque, assim, ó, honestamente falando, eu acho que poucas pessoas devem conhecer a tua profissão mesmo, de verdade. Sim. Ainda é pouco conhecida. Ainda é pouco conhecida mesmo. Acho que até na pandemia se divulgou um pouco mais a profissão, né? Porque a gente teve aí biomédicos na linha de frente, na pesquisa também da vacina contra o Covid, né? Então acho que Sim. começou a aparecer um pouco mais aí a profissão. O que eu posso dizer? Sim, a gente até brinca, né, os biomédicos. A biomedicina é por amor. A questão de remuneração da profissão não é a melhor do mundo, pelo, né, o tanto de estudo, de esforço que a gente tem. Que atualmente, por exemplo, a gente não tem um piso salarial. Então, os salários, eles variam muito de região para região. Então, tu não pode ter nojo na biomedicina, porque a gente lida com tudo que é tipo de amostra. Então, é fezes, é urina, é biópsia, né? Então, não pode ter nojo, tem muitas coisas que não tem o cheiro agradável. É mesmo. Tem que ter muita empatia, tem que sempre pensar no próximo e pensar no ser humano, porque assim, a gente lida com vidas, né? Eu sempre falo muito nos meus treinamentos para os laboratórios. Não é um tubo que está ali na nossa mão, não é uma máquina, é uma vida. A gente não sabe se aquela pessoa está fazendo exame por é um periódico dela, né, um check-up anual, ou se ela está fazendo porque é um possível diagnóstico de alguma patologia, ou é um pré-cirúrgico, né? Então, a gente precisa ter muita empatia. Sempre ver aquelas amostrinhas ali que a gente recebe, né, para processar, como uma vida, como alguém que precisa de atenção, né? O máximo de atenção. Imagina, né, liberar um resultado errado, o transtorno que não vai ser para essa pessoa, né? Então tem que ter muito amor, tem que ter muito amor.
Então, é mais uma faculdade. Quer dizer, mais uma igual a todas que a gente tem que fazer com amor, né? Porque trabalhar É, sem a área amor é da complicado. saúde, a É. área da saúde eu digo que é um pouco complexa, sabe? E é muito legal ver agora também nos laboratórios que tem outros profissionais que também estão gostando da área e estão atuando. Então, eu vejo muito assim, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biólogos, a gente tem bastante já, né? Farmacêutico, então sempre teve, né? Antes os laboratórios tinham muito farmacêutico bioquímico, né? Antes da profissão biomedicina. Então, Aham. a gente tem diversos profissionais trabalhando já dentro da área laboratorial. Então, é uma área ampla. Que nem eu comentei, né? A gente tem 32 áreas de atuação. Então, né, o biomédico ele pode trabalhar em perfusão extracorpórea, pode trabalhar na genética, pode trabalhar na reprodução humana, pode trabalhar no banco de sangue, na estética. Teve o boom da estética, né? Por exemplo, o pessoal que se formou comigo. Olha, acho que 90, 95% foi para a área da estética. Uhum. Acredito eu que pela questão de remuneração, né? Porque a estética sempre foi mais visada, né? Então, o Uhum. pessoal não economiza para estética, né? Mas muitas vezes economiza na sua saúde, né? Acaba deixando ali de fazer os seus exames, de se cuidar. É. Então, a estética foi um boom. Muitos profissionais foram para a área, têm as suas clínicas, trabalham, né, atualmente. E dentro da pesquisa, das outras áreas de atuação, já é menor o número de profissionais. Então, a gente precisa aí de jovens que se encantem também pela biomedicina e queiram trabalhar na área. Ah, legal. Que bom, Adri. Então, assim, a gente vai precisar encerrar, né? Porque a proposta é que seja uma live curta, né? Porque senão, já viu, né? Adolescente não vai ter paciência de ficar nos ouvindo. Então, a gente Uhum. precisa que seja curta, né? O objetivo é esse. Eu quero te agradecer de coração, assim, que foi fantástica a live, muito esclarecedora. Eu acho que, assim, o meu objetivo, que é passar esse recado, sabe? Do que é, como funciona, para as pessoas realmente terem o que é um biomédico, não por aquilo que pesquisa na internet, mas por aquilo que um verdadeiro biomédico fala que é, né? Então, assim, é trazer as pessoas para a realidade de cada profissão. Nós alcançamos esse objetivo, assim, de forma maravilhosa. Então, agradecer tuas palavras, agradecer as pessoas que entraram aqui para nos prestigiar, agradecer a todas que ainda vão nos assistir, né? E desejar muita saúde, muito sucesso, tudo de bom para você na sua carreira e para todos aqueles que escolherem a biomedicina daqui para frente. Obrigada, Jussi. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar, de poder contar um pouquinho, né, sobre a profissão, já que muita gente ainda não conhece, e convidar o pessoal para conhecer um pouquinho mais, porque é uma profissão muito bacana. É uma profissão muito linda, na verdade, que infelizmente ainda é pouco reconhecida, pouco vista, mas que é muito importante dentro da área da saúde. Muito importante mesmo. Legal, é mesmo, porque, né, imagina, um exame de laboratório que vai embasar toda uma decisão médica, né, é tão importante. Nossa, imagina, né, como você falou mesmo, né, é uma biópsia, né, é um resultado que vai decidir a vida do paciente está ali, né, naquela resposta, né, é ou não é, né, positivo, negativo, né, seja que quer que seja. É, às vezes um examezinho de gravidez que a pessoa está esperando tanto tempo, está Oh, meu ansiosa, Deus, passou por tratamento, não é. não é fácil. É verdade, pois é. E ainda bem que vocês não vê a pessoa chorando com o resultado, nem... quer dizer, mas também por outro lado também não vê festejando, né? Mas assim, graças a Tem os vocês, dois lados. é, mas graças a vocês Eu os acabo resultados. agora tendo bastante contato com o paciente, né? Que era algo que eu fugia, digamos assim, mas nesse meu serviço de assessoria, eu acabo ficando muito tempo dentro de laboratório de hospital, então não tem como eu não ter contato com o paciente. Ah, sim. Então agora eu tô sofrendo um pouquinho dessas dores que eu não imaginava sofrer, mas também é muito gratificante. É muito Sim. gratificante a pessoa sair feliz vendo que já sabe o sexo do seu bebê, né? Enfim, Aham. às vezes não é tão bom o resultado, mas é gratificante. Uhum. É.
E acho que na vida profissional a gente acaba passando por aquilo que a gente precisa desenvolver na gente, né? Primeiro foi a fala, né? A timidez de falar, agora essa questão de lidar com o público. Aos pouquinhos você vai amadurecendo e passando por aquilo que precisa para você também se completar, né? A gente é um ser Com completo certeza, na vida, experimentando de tudo um pouquinho, né? com Então tá certeza. bom. Muito obrigada. Um beijo para todos que estiveram Obrigada. aqui. Gratidão e até a próxima live. Beijo. Beijo. Tchau.